Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Gênesis, capítulo 42. Nós vamos fazer uma introdução, capítulo 41, final, alguns aspectos que nós não falamos no episódio passado. Gênesis 41, 48, José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido das lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Então aqui a gente vê que aquilo que Deus revelou no sonho de Faraó se torna realidade. Os 7 anos realmente há uma abundância muito grande, tal ponto que chega um momento que José desiste de continuar anotando porque dava conta. A coisa estava além da medida que fala aqui, né? Além de toda a medida. Para ele comparar, né? Havia tanto grãos como a areia que há no mar, era gigantesca. E imagina só os celeiros para armazenar todo esse trigo, esses grãos. Também deveria ser gigantesco. Isso ele fez durante todo esse período que ele está aí, percorrendo toda a cidade, que ele fez a estratégia toda. Esses 7 anos de abundância, além desse fato dele ter produzido muito, ele também forma sua família. Ele tem os seus 2 filhos aí, antes que chegasse os anos de fome. Também é uma colheita, né? Ele também está tendo os filhinhos aí. Deus manda 2 filhos para ele. E do jeito que ele estava trabalhando, você vê que ele tem que ter uma equipe, né? Porque o trabalho era muito grande, ele tinha muita gente trabalhando com ele, devia ter uma equipe muito grande. Então ele tem tempo ainda para se dedicar à família. E é muito interessante o nome, né, que ele dá aos filhos. O verso 51 diz que ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, quer dizer, um fez ele esquecer e o outro fez ele prosperar. Que bênção, não é? Então, os filhos deles já recebem nomes também abençoados. Olha, me esqueci de tudo que aconteceu de mal e quando eu olho para o Manassés, eu sei que está tudo apagado. Não tem mais nada. Lembrar. Primeiro ele esqueceu de tudo. E o Isso. segundo ele falou: Deus me abençoou aqui nesta terra. E quando eu olho para o segundo filho, falo: olha como o Senhor me fez próspero nessa terra da minha aflição. Então ele fez, né, um jogo de nomes aí muito bom para os 2 filhos. Contou praticamente a história dele ali, né? E não deixou assim, né, um nome que pudesse prejudicá-los, né? Nenhum desses nomes prejudica nenhum dos filhos. São nomes bons que vão trazer na personalidade dos filhos orgulho. Olha, eu fiz o meu pai esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento. Então, quando ele olha para mim, ele não tem dor nenhuma. E o outro fala: eu fiz o meu pai ser próspero na terra da sua aflição. Então, os 2 vão gostar dos seus nomes. Termina os 7 anos de fartura e no verso 54 diz que e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. É interessante também aí no versículo 55, quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida e esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam tudo o que ele disser. É maravilhoso. Então é maravilhoso, pastor, aqui que ele está falando, né? Dirijam-se a José e façam tudo o que ele vos disser. E aí então foi
aonde que José abriu os celeiros. Gênesis 41, 56. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Verso 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então nós chegamos ao nosso capítulo 42. O verso 1 diz: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Aqui nesse versículo, numa outra versão, diz assim que Jacó soube que havia grãos no Egito e dá uma bronca nos filhos que estavam ali de braços cruzados, sabendo que o povo não tinha mais o que comer, né? Seus irmãos, o pai ali. Aí o pai tem que dar uma bronca nessa idade para os filhos ir lá para o Egito, ver se tem cabimento. Ninguém se dispôs a fazer nada, né? Aí o pai deu uma bronca, aí então eles foram. E no verso 3 diz: Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Aqui também chama atenção esse versículo, porque Jacó não deixa Benjamim ir de forma alguma. Ele está com medo de que algo vai acontecer com seu filho, porque o único filho que ele tem que lembra de Raquel, seu grande amor, é Benjamim, que José já não está com ele. Então, o que ele vai fazer se ele perder esse menino? É o único que lhe resta, entre aspas, né? Porque, na verdade, o outro filho, José, ainda está vivo. Mas aqui na cabeça de Jacó, o único que ele tem é Benjamim. Com Raquel é Benjamim. O verso 5, os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Então, a gente vê que todo mundo indo para o Egito comprar alimento. Como o Senhor falou, a fome vinha e era uma fome mundial. Só o Egito tinha alimento. Verso 6, José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã para comprar comida. Então, no verso 6 aqui, eles chegam e se curvam. O sonho se torna realidade. Eles se prostram rosto em terra. Mas é no versículo 9 que ele vai ter essa reação de ver que o sonho dele vira realidade. E no verso 7, José os interroga. E eles perguntando de onde eles vêm. E eles respondem que eles vêm de Canaã, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Então aí, quando José tem essa lembrança, é como se ele tivesse uma reatualização da sua dor. Ele volta naquela cena que eles estão ali montando aquela cena toda, jogando ele para lá e para cá, falando que vão matá-lo. E então ele tem essa reação. Vocês são espias ou espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles então responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Então o primeiro sonho se realiza e lembra que eles falaram para José, quando José conta do sonho: Por acaso nós vamos te servir? E aí a primeira coisa que eles chamam eles, ele fala que nós somos teus servos. Então é muito interessante que eles vão já se colocando na posição de servir. Nós somos teus servos, nós somos teus servos. E eles vão falando muitas dessas palavras aí.
Depois nós vamos ver em outros versículos. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, novamente, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. E agora, pastor, novamente eles têm que contar uma mentira para José na frente da pessoa que eles fizeram a situação acontecer. Olha só, se não é Deus colocando você diante da sua mentira, como Deus vai fazer com aqueles que estão aí praticando injustiça. Deus vai colocar ele ali como José colocou os irmãos dele, frente a frente. Olha aqui, não tem como você sair da sua mentira. Olha aqui, tá aqui. Que situação. Só que eles não sabem disso, eles não sabem que é José. Eles não sabem que é José, mas coisa interessante é que a gente percebe que os nossos erros nos acompanham e eles vão nos reencontrar um dia. Quando nossos pecados ainda não foram perdoados. Porque uma vez que os nossos pecados são perdoados, eles são esquecidos para sempre. Mas as consequências que nós fazemos aqui, elas ficam. Sim, elas vão ter consequência para a vida toda. Se você escolheu fazer alguma coisa errada com a sua vida, Deus pode te perdoar como Ele nos perdoa. Ele tem essa condição de perdoar, porque Deus é amor. Mas você tem que levar a consequência do seu pecado, assim como eles estão levando aí as consequências do que eles fizeram ao irmão. E aqui a gente vai ver que esse diálogo entre eles e José, é interessante que José está apertando eles, falando, vocês são espiões. Vocês são espiões. E eles falam, não, nós somos pessoas honestas, viemos aqui comprar comida, somos filhos de nosso pai, um pai só. E agora ele fala que nós éramos 12 filhos do mesmo pai, o caçula está com meu pai e o outro morreu. Imagina o outro que morreu está ali na frente deles, a situação. Tá ali, é o morto que está presente, né? É, que enfrentou toda a dor, né? Da humilhação, da vergonha, está tudo ali. E agora é a hora não da desforra, mas é a hora de fazer eles provarem um pouco do que ele passou. Ele vai confrontar o caráter deles, de todos eles. Vai ter um confrontamento aí do caráter, da personalidade, para ver quem são eles de fato. São aquelas mesmas pessoas, já mudaram. Lembra que no episódio nós falamos que eles iam ter que ficar com essa culpa, remoendo a consciência deles por todos esses anos até encontrarem com José. Toda vez que o pai falasse, meu filho José está morto, aquilo ia reatualizar neles. Por quê? Porque eles sabiam que o filho não estava morto, eles tinham vendido e não contaram para o pai. E se passaram mais de 20 anos aí. Quer dizer, essa história eles estão levando com eles mais de 20 anos. E essa história vai ser revelada. Eles estão aí na frente, Deus faz essa junção do erro e da verdade juntos. Está aí a culpa deles, o crime deles. Então eles, no verso 15, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. Ali ele usava a vida de faraó para jurar. Por quê? Porque ele estava querendo mostrar que ele estava falando aquilo jurando com uma autoridade maior que ele ainda. E que ele tinha poder de fazer aquilo, podia acabar com eles. Né? Estava embutido dessa autoridade, ele podia fazer ali o que ele quisesse com a vida deles. E os deixou presos 3 dias. Como será, pastor, que eles ficaram ali dentro da prisão 3 dias? O que será que eles ficaram falando ali? José tinha dito a eles que eles eram espiões, que eles teriam que buscar o irmão mais novo. Então ali na cabeça deles agora é um turbilhão. Turbilhão. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer? Então eles ficaram ali naquela apreensão. E provavelmente essas coisas do passado começam a surgir dentro de cada um deles. No verso 18, no terceiro dia, José lhes disse,
Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E no verso 21, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Então agora aí vem tudo que estava ali dentro do coração e da mente de cada um, ali enquanto eles passaram os 3 dias na prisão, vem à tona no versículo 21. Eles começam a jorrar para fora e falar o que eles fizeram para o irmão e como o irmão ficou suplicando, angustiado, implorando por sua vida, e eles não lhes deram ouvido. Então o governador também não está dando ouvidos à nossa angústia agora, porque agora nós estamos aflitos aqui. Como que nós vamos falar para o nosso pai que nós precisamos trazer Benjamim para cá? Então o que eles plantaram ali no passado, agora começa a dar os seus frutos aqui no futuro. E eles não têm como escapar disso. Eles têm a certeza de que o que está acontecendo é devido àquilo que eles fizeram com o seu irmão. E eles falam, eles afirmam: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. E por que aquele homem está sendo tão duro com eles e cruel com eles? Porque eles foram duros e cruel com seu irmão. Eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E aqui eles falam sobre angústia. Eles falam que eles viram como ele ficou angustiado e que implorava por sua vida. E eles não deram ouvido. Nós fizemos um episódio sobre isso. Qual foi o episódio, pastor? Foi o episódio 49. Então, se você quiser depois ouvir com mais detalhes este episódio, ali a gente explica direitinho como foi quando os irmãos prenderam ele e mandaram como escravo para o Egito. Eles plantaram a angústia do irmão, e agora estão colhendo angústia. Você vê que o verso fala que o irmão estava angustiado e agora sobreveio esta angústia. Então você vê que aquilo que eles plantaram, eles estão colhendo. Incrível como que uma coisa vai puxando a outra, vai puxando, e é como se estivesse desenrolando aquele novelo que estava tudo escondidinho lá embaixo. O Senhor está desenrolando tudo, trazendo tudo à tona. Impressionante. Você vê que o processo que Deus quer fazer nessa família já está começando. Esse desenrolar aí desse novelo aí, Deus está começando a puxar aquelas coisas do passado para pôr tudo para fora, para fazer uma limpeza. E Deus está fazendo isso. Deus promoveu toda essa situação no Egito para resgatar a lei, para fazer com que os da aliança fossem salvos, protegidos, mas também para curar esta família. O sonho vai mostrar para eles aquilo que Deus queria fazer. Então eles entendem porque Deus deu aqueles sonhos para José. Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Isso porque já desde o início de Gênesis, quando Caim mata o seu irmão Abel, o Senhor falou: o que você fez? Que o sangue do teu irmão clama da terra por justiça e vingança. Então, quer dizer, ele está falando isso aí. Vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue. Por quê? Porque o sangue do irmão, se tivesse morto, José estava clamando também por justiça e vingança diante de Deus. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. José está pregando uma peça neles também agora. José está ouvindo tudo eles falarem da aflição, e José também está vendo que eles estão aflitos e angustiados.
E José quer que eles fiquem nessa situação e vai colocar eles numa situação pior ainda. José está numa posição privilegiada. Ele está podendo ver os seus irmãos sofrerem um pouquinho ali, e ele faz toda uma cena, né? Porque ele não fala com eles diretamente, ele usa o intérprete. Então significa que eles pensam que ele só sabe o egípcio, né? Ele já domina a língua. E eles não sabem que ele está entendendo o que eles estão dizendo. É tão sério isso, quando José ouve eles falarem, aquela dor voltou tudo nele, porque veja, José retirou-se e começou a chorar. Então a angústia, né, que estava ali sufocada, com raiva, ressentimento desses irmãos, veio tudo à tona, veio tudo. Então ele chorou, mas logo depois ele voltou e conversou com eles de novo. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. É uma coisa admirável aqui, né? A questão do autocontrole, né? Como ele consegue se manter ali na frente dos irmãos de uma maneira assim como... Parece que ele se colocou numa posição assim, como ele estivesse atuando, né? Ele teve que agir dessa forma porque ele queria saber o máximo dos irmãos, do caráter deles, da sua personalidade, para ver como que eles estavam. Porque só então ele poderia confiar nos irmãos. Se os irmãos continuassem com aquele caráter, por exemplo, se ele não tivesse ouvido essa conversa dos irmãos, então era suspeitoso. Os irmãos ainda estavam ali por cima. Como eles começam a falar isso, a gente pode ver que todas as vezes que acontecia algo de ruim com eles, provavelmente eles traziam à tona esta conversa. Aí bate o arrependimento, né? Porque aquilo que está ali na consciência deles, daquilo que eles fizeram, vem à tona. Você vê como que a nossa consciência, ela nos cobra. Eles estão cobrando aí eles mesmos daquela atitude que eles tiveram com José. E o interessante é que depois que ele chorou, ele já vem e ele conversa de novo com eles, e então ele escolhe um deles e mandou acorrentá-los diante deles. Por que que ele fez isso? Por que que ele acorrentou um diante deles? Porque ele queria mostrar para os irmãos como que ele se sentiu acorrentado diante de todos os irmãos. Veja que ele está aí colocando corrente. Foi exatamente como colocaram nele quando venderam ele. Ele foi colocado corrente no pescoço e nos pés, foi levado como escravo. E ele então faz a mesma coisa. Todos os seus irmãos têm que ver um deles sendo acorrentado para lembrar de José indo acorrentado para o Egito. Cena impressionante. Os irmãos ali, olhando ali o Simeão sendo acorrentado, aquilo foi um flashback, né? Foi eles, realmente como você falou, eles voltaram àquela imagem do que aconteceu lá quando eles venderam o irmão. E ali eles sentiram tanta tristeza porque estavam mexendo com um irmão que era da carne deles. Estavam mexendo com Simeão. Simeão é filho de Lia. Era um deles. Então ele foi mexer justo com a carne deles, para eles sentirem. Porque se pegassem, talvez, e colocassem ali o mais novo, não sei se eles sentiriam tanto. Mas como eles pegaram um dos irmãos dele, eles sentiram muito, e eles fez ver ele acorrentado diante deles, indo para a cela. Imagina como eles ficaram. Devem ter chorado muito. Ali eu acho que eles se arrependeram ainda mais. O que ficou dentro da cela acorrentado, provavelmente, deve ter feito alguma coisa. Importante aí, essa imagem de um único sendo acorrentado. E os outros vendo. Os outros vendo, quer dizer, essa imagem ia ficar muito marcada na cabeça deles, porque eles iam lembrar do que eles fizeram com José. Essa cena provavelmente foi Deus quem colocou no coração de José, para José fazer, para que eles pudessem ver ali o que tinha acontecido com os irmãos há 22 anos atrás, e agora está acontecendo com um dos irmãos dele. No verso 25, em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles
colocando-a nas bagagens. Eles dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e, tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Novamente, a questão do dinheiro. Outra parte também. Eles venderam José por 20 moedas de prata. E José está devolvendo o dinheiro para eles aí. Esse Deus é tremendo. A gente não tem noção do que Deus usa, os métodos que Deus usa para corrigir as pessoas. Então José, ele mexe com a questão do dinheiro. Eles colocam o dinheiro ali na bolsa e ali diz que seus corações se encheram de pavor. Começaram a tremer, porque agora eles estão sabendo que o que ele falou é verdade. Porque um irmão ficou acorrentado, está preso. Agora tem dinheiro ali, ele pode acusar eles que eles são ladrões. Eles estão desesperados, temendo pela vida deles. O que vai acontecer com eles, com a família? Que o homem é poderoso. E agora então eles colocam Deus na história. O que é isso que Deus fez conosco? Eles perguntam, né? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Aí novamente eles têm que mentir para o pai que o irmão havia morrido. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Aí ele entra em desespero, porque como que ele vai dar o único filho, sendo que é o que resta, né? Como ele diz, da mulher amada. Ele não pode. Então ele fala: tudo está contra mim. E a questão de que aquele homem do Egito é uma autoridade, né? Então, se eles voltarem lá, aquela autoridade pode dar uma sentença para eles, prender eles ali, deixar eles ali presos, alguma coisa com eles ali. Eles não sabem. Da maneira que eles falaram para o pai que aquele homem os havia tratado, então é lógico que eles ficaram. E quando eles viram o dinheiro todo lá devolvido na bolsa, aí que então que eles ficaram mais com medo ainda. Que ele pensou: agora eles vão nos chamar de ladrões, né? Que nós roubamos. E no verso 37, então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Aí foi uma forma, né, desesperada de Rúben chamar a atenção do pai dele para deixar Benjamim ir com eles. Mas o pai não quis nem saber desse drama todo aí que Rúben fez, porque o pai não confia em Rúben, desde aquilo que ele fez com a concubina dele. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Então vocês serão culpados da minha morte se acontecer qualquer coisa com Benjamim durante a viagem. Ele não sabia o que podia acontecer. Então ele estava muito desesperado. E aí ele fala que não e fica assim. O capítulo termina assim. No versículo 10, eles se apresentam para José como teus servos vieram comprar comida. No versículo 10. No versículo 11 eles falam de novo: teus servos
são homens honestos. Estão usando a palavra teus servos novamente. Aí, no versículo 13... Essa é uma expressão que eles usam porque eles estão diante de uma autoridade. Exatamente, mas lembra dos sonhos. Por acaso nós vamos te servir? Você vai reinar? Vai governar sobre nós? E eles estão aí como servos. Sim. Então o Senhor colocou eles no lugar deles, diante dessa autoridade que Deus constituiu. Porque Deus já tinha escolhido José. Então, no versículo 13 também vai ficar mais aparente, teus servos novamente. E aí, uma coisa que eles chamam muito atenção também de José é a palavra honesto. Então, versículo 11 aparece a primeira vez. Honestos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Teus servos são homens honestos. Aí no versículo 19. Bom, se vocês são honestos, ele vai pegar a palavra dele. Se vocês são honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltem, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Então agora, ele vai pegar esta palavra deles, honesto, e vai ficar toda hora usando em jogo de palavras para ele. Já que vocês se dizem que vocês são honestos. Vamos ver onde aparece de novo. No versículo 31. Eles estão contando para o pai. E aí, o que eles falam no versículo? Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. E no versículo 34, aparece novamente essa palavra honesto. Então, eles estão muito falando da honestidade deles. Você vê que para eles esconder o que eles fizeram, eles tiveram que ter outras atitudes. Que aquilo ficou tanto no inconsciente deles e vinha toda hora na consciência e acusava o que eles fizeram com o irmão, que eles foram mudando de atitude, eles foram se tornando pessoas mais decentes, pessoas mais honestas. Então, o que é uma pessoa honesta? Uma pessoa honrada, ela é decente, ela é uma pessoa digna, uma pessoa distinta. E eles eram assim quando eles estavam com José? Não. Eles eram isso aqui, olha, eles eram desonrados, indignos, incorretos, inescrupulosos, desleal, corruptos. Eles eram mentirosos, trapaceiros, vigaristas, eles eram tudo isso. Exatamente o oposto de uma pessoa honesta. Então, como José conhecia esse lado deles, José agora precisa colocar essa palavra que eles usam ali como honestos à prova. Então, é a palavra honesta que ele está provando. Então, já que vocês estão dizendo que vocês são honestos, então eu quero ver. Vou pôr vocês à prova para ver se vocês são honestos de fato. Que bom tempo se passou. Eles tiveram mulher, filhos, então as coisas a cabeça começa a mudar um pouco. Principalmente quando eles são pais, que aí eles vão sentir o que o pai sente por um filho, o amor, eles vão sentir o que o pai deles sentia por eles e também sentia por José e por Benjamim, porque a mãe deles tinha morrido e ele tinha que ser pai e mãe para eles. Então ele tinha uma afeição maior ainda por esses meninos. Não só porque ele amava Raquel, mas porque eles não tinham sua mãe por perto. E agora então eles, vendo com esses olhos de pai, né? Como você falou, eles estão começando a perceber que aquilo que eles fizeram para o irmão e para o pai, uma coisa muito terrível. Você imagina quando for descoberta a mentira deles, o pai então saber que passou 20 e tantos anos, mais de 20 anos, sem poder ter o convívio com o filho por causa desses irmãos. Provavelmente quando eles vão buscar o pai, eles não devem contar para o pai, olha, foi nós que vendemos. Vou deixar José contar para o pai, porque se eles contarem para o pai, antes do pai chegar lá, acho que o pai morre de tanto desgosto. Mas será que Jacó vai saber da verdade? Claro que vai saber. Que foram os irmãos que venderam? Claro que vai saber de tudo, mas aí próprio José vai falar, pai, era necessário, é lógico que eu não precisava passar por isso, mas Deus usou isso para me trazer aqui.
quando Jacó souber, Jacó já tem bronca desses meninos. Imagina só, Deus também tem que trabalhar no coração de Jacó, porque não vai ser fácil, não é? Mas é uma coisa que esses anos ele não vai recuperar jamais. Jamais. Agora, a bênção é que ele vai poder ver o filho dele numa posição tão maravilhosa, isso vai recompensar toda a dor e sofrimento que ele passou. A verdade é que quando você descobre uma coisa tão boa, que é que o filho está vivo, você acaba esquecendo o resto, né? E o orgulho de saber que esse filho é o governador do maior país que eles conhecem, o Egito. De toda aquela riqueza, ele é o governador. O pai vai se encher de orgulho, mas ele passou por um sofrimento muito grande. Só Deus para apagar do coração dele o desgosto de saber que seus filhos fizeram isso e o privaram da verdade de ir correr, mandar buscar o filho onde o filho estava. Porque se ele soubesse, ele podia ter buscado José. E nós vimos que Deus então agora faz o resgate desse plano maligno e transforma num plano abençoado. Porque nós vimos aí o inimigo querendo destruir a vida de José. José já tinha sido escolhido por Deus para executar uma ação como essa, mundial. Ele tinha que trabalhar no governo. O plano de Deus era que José fosse para o Egito. E para ir para o Egito, se não fosse de uma forma assim, o pai dele não ia permitir. Também tem essa questão. E agora então nós chegamos no final. Jacó fala com os filhos, né? Eles estão tirando todos os filhos dele. Ele é um bom pai, ele quer ficar rodeado dos seus filhos, já está velho, né? Agora que ele precisa desses filhos perto, ele não quer ter mais desgosto. Quem quiser ver os episódios, assista os episódios anteriores que vocês vão ver a personalidade de Jacó como era. Fazer as contas, as perdas e ganhos, então Deus coloca ele numa posição muito elevada e agora ele quer ver os irmãos, se esses irmãos também vão mudar de vida. Vão corresponder, né, ao que Deus quer deles. Então é isso que ele está tentando aí perceber se houve mudanças, né, na vida desses irmãos. Que nós devemos deixar bem claro é que o texto está mostrando o tempo todo que Deus tem um plano desde o início da vida de Jacó, dos seus filhos e desse menino José. Ele foi separado para fazer essa missão, ele interpreta sonhos e depois Deus usa a boca de Faraó para exaltar ele, para honrar ele. E ele está honrando o nome de Deus nessa nova nação, porque ele está fazendo um trabalho maravilhoso. E isso vai ser bênção para toda a família dele e todos os descendentes de Jacó que vão se formar nação de Israel a partir desse povo que vai se formar no Egito. Agora a família dele vai colher frutos, os frutos do trabalho dele, né? Ele abriu caminho para eles poderem então ir para o Egito e ali ficarem. Eu fico imaginando, pastor, quando o pai dele vê-lo novamente, quando o pai souber que ele está vivo, que vai ser nos próximos capítulos. Que cena emocionante que vai ser. Nos próximos episódios, muitas coisas ainda estão por acontecer. Não percam. Deus tem seus propósitos, não é? Para cada um de nós. Então, Deus tem um propósito também para a sua vida. E mesmo que tenha acontecido coisas ruins, como na vida de José, na sua vida, na minha, ou de outras pessoas que estão ouvindo esse estudo, saiba que Deus, ele muda os propósitos do mal. E ele sempre transforma as coisas para aquilo que ele constituiu você. Então Deus colocou você para ser um projeto dele nessa terra. Então você vai seguir esse projeto nas mãos de Deus. Então busca o Senhor, entrega a sua vida. Por mais que esteja tudo errado agora, tudo danado agora, como estava na vida de José, isso pode ser revertido se você tiver confiança em Deus e entregar o seu caminho a Ele. Uma coisa que a gente já disse no episódio anterior é que Deus tira das coisas
que parecem não ser muito boas, Deus tira coisas boas. Então, às vezes, a gente vê uma situação e acha que aquela situação, como essa de José, ser um escravo, não é uma coisa boa. Mas Deus, então, começa a mudar, como a gente falou no episódio passado. Em 1 minuto, Deus pode mudar tudo. É só nós nos entregarmos a Ele, nós chegarmos à presença dEle com humildade e nos colocarmos diante da presença de Deus. E Ele é um Deus que quer resolver essas questões, muitas questões. Vamos encerrar? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Obrigada, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de fazer esse estudo tão maravilhoso da vida de José, e porque Ele tem nos ensinado, Senhor, sobre o nosso caráter, sobre o nosso coração, sobre a disposição de mudança, sobre como fazer, Senhor, para Te agradar e como ter uma vida colocada no Seu altar, Senhor. Nós, crentes, que já somos salvos e libertos pelo poder de Jesus, andarmos em comunhão com o Senhor e estarmos sempre atentos a ouvir a Sua voz e fazer a Sua vontade. E aqueles que ainda não Te conhecem, há um chamado para que eles venham diante do Senhor também, venham se arrepender dos seus pecados, entregando sua vida a Cristo, para que eles possam ser perdoados, e sendo perdoados, eles venham ser livres para seguir o caminho que Deus tem para eles, seus objetivos, o seu plano real para cada um deles, Pai. Que eles venham seguir esse plano que o Senhor traçou para eles, não o plano que eles estão agora, tristes, abatidos, derrotados, mas libertos, salvos, felizes e na paz do Senhor Jesus. E assim seja em nome do Senhor Jesus. E eu já vou me despedindo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Também quero me despedir. Fiquem com Deus e até a próxima.